Bom dia, a paz do Senhor esteja com você, que a paz do Senhor entre na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, aonde você estiver. Amém? Glória a Deus, aleluias, 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 aleluias. Que o Senhor esteja na sua vida, oh meu Deus, que Ele esteja na sua vida presente em tudo que você fizer. Amém? Que a presença do Senhor esteja na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, uma igreja para você fazer parte, não somente participar, não somente frequentar. Amém? Você tem que fazer parte, você tem que estar ali conosco. Amém? Glória a Deus. E o tema de hoje é a continuação de terça-feira, e nós falamos sobre a desobediência, né? Um atraso para conquistar a sua bênção. Porque a desobediência é um atraso, né? Para conquistar suas bênçãos. Amém? Mas antes de ministrar a palavra, eu quero estar falando aqui sobre uns recados, sobre o nosso culto que vai ter nessa semana. Amém? Bom, hoje na quinta-feira, nós vamos ter às 20 horas Conexão Empreendedora. Amém? É um culto de empreendedores e mesmo que você não é empreendedor, você também deveria assistir, porque isso são dicas que você pode estar ali, uma hora ou outra Deus vai mandar você empreender. Amém? Porque é isso que Ele quer. Glória a Deus. E no sábado, às 19 horas, que é o culto dos jovens. No domingo, às 9 horas. E é um domingo profético e Santa Ceia. E domingo, às 14 horas, haverá seminário de libertação também. Amém? Tudo isso no mesmo domingo. Glória a Deus. Amém. E aí, se você acha que é muito longe, ou então que você não está próximo da igreja, que fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, tem o canal do YouTube, que o canal é IEJN Alphaville. E no domingo, geralmente o culto de domingo passa no canal do profeta Vinícius Iracete. Amém? E o seminário também passa na igreja, no canal da igreja. Amém? Que aí é JN Alphaville. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Te esperamos lá. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui para a palavra. Nós não podemos perder tempo. Amém? Porque Deus é um Deus que não perde o tempo. Glória a Deus. Então vamos lá. Nós vamos ler de novo. Vamos ler de novo aqui a palavra de Jonas, no capítulo 1. Tá? Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez?
pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado. Eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que está violenta a tempestade que caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém por essa palavra. Embora eu tenha lido já essa palavra na terça-feira, mas ontem eu estava estudando ela de novo, e eu encontrei outros pontos também, porque que o Senhor é tão bondoso e misericordioso, não é mesmo? Porque, a maldade de Nínive, aí como diz aqui, a maldade subiu à presença, a maldade de Nínive, estava fazendo com que chegasse até o Senhor, a maldade que eles estavam fazendo lá na cidade. Mas imagina só, uma cidade, o que ela estava fazendo para chegar até o soberano Senhor, não é mesmo? O que ela estava fazendo de tão errado, não é mesmo? Então a gente pode imaginar de tudo. Amém? Perversidade, maldade, coisas erradas, enfim, tudo você pode imaginar, né? Então, e o Senhor fez o quê? Ainda estava com misericórdia, pedindo para uma pessoa ir lá e dizer que a cidade, que se eles não mudassem, a cidade ia ser destruída. E já imaginou com as maldades que fazemos? Porque a gente faz maldade, gente. Ninguém é santo. Infelizmente, ninguém pensa no que faz. Muitas vezes a gente faz maldade, muitas vezes consciente, muitas vezes inconsciente. Amém? E tudo o Senhor tá vendo. Tudo o Senhor tá vendo. E o que acontece? E mesmo muitas pessoas têm consciência de que tá fazendo. De que Deus tá vendo também o que tá fazendo de errado. E mesmo assim, continua fazendo, achando que não vai dar conta depois das coisas. Entendeu? Tudo a gente dá conta daqui da terra. Tudo. Tudo. Amém? Tudo a gente dá conta. Porque mesmo quando a gente for embora, a gente dá conta daqui, enquanto a gente tá vivo, e depois quando a gente morre também. Amém? Então, não só vocês, mas como eu também tenho que pensar muito no que a gente faz, nas maldades que a gente faz por aí. Amém? Porque tudo isso chega ao Senhor. A gente não tem que fazer maldade, a gente tem que fazer coisas boas para chegar no Senhor. Amém? Tudo que a gente tem que fazer de coisa boa, a gente sobe ao Senhor como um incenso para Ele. Como uma fragrância, um cheiro. Entendeu? Então, por isso que Deus é tão misericordioso. Porque Ele não quer perder ninguém, Mas veja que Deus é misericordioso. E estava mandando Jonas avisá-los para que mudem seus hábitos para pedir perdão e a cidade não ser destruída. Amém? Porque ali não ia ter só gente maldosa, né? Ia ter gente inocente também. Então, para que as pessoas não sejam destruídas todas, até as inocentes também, o que ele fez? Ele foi lá e pediu para Jonas declarar que
cidade vai ser destruída se eles não mudarem o seu jeito de viver. Entendeu? Porque o que acontece? Muita gente não vive com uma palavra. Ou então muita gente vê a palavra, mas não entende o que está escrito na palavra. Então vive do jeito que quer, vive do jeito que acha que deve ser, do jeito que entendeu. E nem muitas vezes é do jeito que entendeu. Amém? Por isso que a gente tem que ir nos cultos, por isso que a gente tem que pedir auxílio aos pastores, que eles são mais entendedores da palavra do que a gente. Mas antes mesmo de pedir para tudo isso, tem que pedir para o Espírito Santo, porque ele é o mais entendedor de todos, que foi inspirado através dele, através do Espírito Santo, que foi inspirado por ele, essa palavra do Senhor. Amém? Antes de mais nada, a gente tem que orar ao Senhor Espírito Santo e pedir a Ele: Senhor, me dá clareza nessa palavra que eu estou lendo aqui, para que ela possa entrar no meu coração e que eu faça a vontade do Senhor. Assim como Davi falou muitas vezes lá em Salmos. Ele falava muitas vezes: Senhor, me dá clareza da tua palavra, para que eu possa segui-la, conforme a sua vontade. Amém? E aqui vemos que mesmo fazendo coisas erradas, Deus quer que sejamos salvos, dando sua misericórdia que se renova todas as manhãs, é o que está escrito na palavra. A misericórdia do Senhor se renova todos os dias, todas as manhãs. Amém? Então, o Senhor, Ele quer que nós que Ele não quer perder ninguém. Entendeu? Ele não quer perder ninguém. Então, por isso que nós temos que pensar bem no que nós fazemos, entendeu? Porque mesmo quem lê a palavra já, mas às vezes não entende o que tem que fazer. Fazer uma oração simples. Espírito Santo, me ajuda a entender essa palavra que o Senhor está me dando. Me ajuda a entender, porque eu preciso entender, porque eu quero andar na direção do Senhor, porque eu quero andar conforme a sua palavra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo não vai te negar isso, porque é o que Deus quer. Amém? Porém, Jonas, ele não queria ter misericórdia de Nínive. O Jonas, ele não queria. Ele achava que era injusto isso. Então, aí que tá errado. Nós não temos que achar nada. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Amém? Porque ele não concordava com a bondade do Senhor. Olha aí. Como é que pode isso não concordar com a bondade do Senhor? Então ele também não tinha que concordar com a bondade com ele. E olha o que Deus fez. Deus fez uma tempestade para que ele acordasse, para que ele visse o que ele estava fazendo de errado. E ainda, quando jogaram ele no mar, ainda deu uma baleia ali. Ele foi engolido por um peixe. Não sei se era uma baleia, mas eu sei que era um peixe grande. Entendeu? E ele ficou lá. Até o dia que ele reconheceu que o Senhor, Deus soberano, é o maior de todos e ele tem que obedecer a ele. E ponto. Seja ele concordando ou não. Seja ele entendendo ou não. Amém? Porque é a vontade do Senhor. Se é a vontade do Senhor, é ele que vai tratar as pessoas, não é a gente. Amém? É a mesma coisa quando Deus manda você orar por uma pessoa. Ele manda você orar, mas ele não manda você mexer com a força do seu braço. Amém? Ele manda você orar. Glória a Deus. E é isso. Porque é ele que vai tratar a pessoa, não é eu. Não sou eu. Ele só mandou. Faz isso. Só ora. Pronto. Só fala o que tem que ser falado. Pronto. Entendeu? O resto Deus vai fazer. E ele vai dar conta disso. É ele que vai fazer a obra, não é a gente. Amém? Então a gente não tem que concordar. A gente tem que fazer. Mesmo sendo injusto, porque às vezes as pessoas estão fazendo alguma coisa ruim. Porque talvez Jonas também estava ali com um sentimento de rancor. Porque alguém pode ter feito alguma coisa para ele lá na cidade. Então por isso que ele ficou com rancor também. Né? E às vezes a gente com rancor também a gente faz coisas erradas, a gente não aceita que Deus está sendo justo com aquela pessoa
porque ela fez mal pra mim, entendeu? Mas Deus sabe o que ela faz, Deus sabe o que ele faz, entendeu? E eu não vou fazer nada, é a mesma coisa que a gente fazer justiça com as próprias mãos, tá errado. Coloca na mão de Deus, a justiça é dele, não é nossa, amém? A justiça é dele, não é nossa. Então, é isso que nós temos que pensar, amém? Que nós temos que concordar com tudo que Deus fala pra gente fazer. Porque a gente não deve lutar com a força do nosso próprio braço, né? Porque Deus ensina que o que agrada a Deus é confiar nas suas palavras e obedecer. Só isso. É só isso que agrada ao Senhor, é isso. Não agrada ao Senhor a gente ficar discutindo com Ele se merece ou se não merece. Ele sabe se merece ou não merece. Ele sabe, ele acompanha a pessoa, ele tem o conhecimento, porque ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares. Ele sabe tudo que a pessoa está fazendo. Entendeu? Então, é ele que vai decidir qual vai ser o julgamento das pessoas. Amém? Não vai ser a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Glória a Deus. E aí vemos também que depois que o Senhor teve misericórdia da cidade, Jonas ficou muito bravo, porque ele não amava as pessoas. Muito pelo contrário, ele era um julgador, pois não queria dar a misericórdia para aquelas pessoas. Ele não queria que as pessoas tivessem misericórdia. Por isso que eu disse que talvez alguém deve ter feito alguma coisa para ele lá na cidade e ele ficou rancoroso. Entendeu? Porque o rancor, ele cega muito. E a gente não pode fazer isso. E será por que Deus mandou Jonas ir lá fazer isso? Por causa disso. Provavelmente ele tinha alguma coisa ali naquela cidade que estava remoendo no coração dele. Então Deus mandou ele fazer isso. Amém? Vamos saber se não foi isso que aconteceu. Aqui não fala na palavra, mas vamos saber que para Deus tudo é possível. Amém? E às vezes Deus trata a gente com aquela pessoa que fez mal pra gente. Amém? Com aquela mesma pessoa que fez mal pra gente, ele vai tratar a gente. Vai tratar o nosso rancor, vai tratar a nossa tristeza, vai tratar tudo. Porque ele vai tirar dali a raiz do problema. Amém? Glória a Deus. E ele tinha mais, porque aí depois o que aconteceu? Se você ler a passagem, ver o capítulo, o livro de Jonas, que é muito, muito bacana e tem muito ensinamento aqui nesse livro. E ele só tem 4 capítulos. Se fosse o que você lia, você lê rapidinho. Amém? E no 4º capítulo diz assim que o Senhor criou uma árvore para a sombra dele, né? E aí ele gostou, ele ficou feliz pela árvore. Mas no dia seguinte, o Senhor colocou uma largata e fez a planta secar. E aí ele ficou bravo de novo, entendeu? Ele ficou chateado porque matou a planta. E o Senhor disse assim para ele: mas você ficou triste por causa que a planta morreu? Mas não ficaria triste se a cidade toda tivesse morrido? Foi o que Deus disse a ele. Ou seja, ele não tinha misericórdia das pessoas. E ali ele tem que aprender, porque nós todos temos que ter misericórdia um do outro. Amém? Porque nós precisamos um do outro. Por mais que você ache que você não precise das pessoas, a gente precisa das pessoas. Amém? A gente precisa. Você precisa das pessoas para que você consiga vender os teus produtos. Você precisa das pessoas para que você consiga, vamos supor, você vai no médico, você precisa daquela pessoa que pode te atender para fazer a sua ficha, por exemplo. Então você não tem que tratar as pessoas mal. Todas elas você tem que ter, mesmo que ela venha te tratar mal, você não faça o mesmo. Porque você tá pagando na mesma moeda e tá errado isso aí. Entendeu? Você tem que tratar, como diz a palavra, você tem que pagar o mal com o bem. Amém? E não na mesma moeda. Porque com a mesma moeda só vai dar discussão. Glória a Deus. E ainda você vai sair por mal educado. Infelizmente. Amém? Bom, por isso que eu deixo aqui essa palavra aqui pra você, tá?
E eu espero que essa mensagem você goste, eu espero que você entenda que a gente tem que ser uma pessoa paciente e obediente ao Senhor. Porque se a gente não ser obediente, vai acontecer o atraso. E qual foi o atraso? O atraso de Jonas. Ainda bem que Deus deu uma segunda chance para ele ir lá e falar com Nínive. Porque se de repente Deus achasse que ele não ia dar uma segunda chance, ele ia esperar Jonas. Jonas não fez o papel dele e ele já ia fazer o que tinha que ser feito. Não. Como Deus é misericordioso, Deus é bondoso, ele ainda deu uma segunda chance para Jonas ir lá e foi misericordioso com Jonas e com a cidade, entendeu? Deu uma segunda chance para que Jonas fosse lá e falasse o que tinha que ser falado para a cidade, entendeu? Agora, se a cidade ela não quisesse mudar, ela quisesse a destruição, ela não quisesse se reconhecer nada e ela não quisesse reconhecer seus erros, mudar seus hábitos, aí já era outros 500, né? Mas, como assim que ele gritou que em 40 dias a cidade ia ser destruída, todo mundo começou a orar. Todo mundo começou a orar, todo mundo fez os seus rituais lá de que tem que vestir o pano de saco, enfim, tudo isso aí, vestia, sentava nas cinzas, enfim, da forma que eles faziam para pedir perdão para Deus pelos seus erros. Amém? Então, foi uma coisa boa, né? Agora, se a pessoa chega, fala, mas ela não escuta, ela não obedece, então é difícil. Mas todo mundo escutou Jonas, né? E então, ou seja, o Senhor foi misericordioso com ambos, tanto com a cidade e tanto com Jonas, né? Que conseguiu recuperar uma cidade toda. Amém? Isso não é uma bênção? Se eu ficar feliz de converter você que está aí assistindo, eu já vou ficar muito feliz por isso, sabe? Porque a gente fica feliz de uma pessoa. Imagine uma cidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. E eu fico aqui com essa palavra. Amém? Vamos fazer uma oração para que você possa entender essa palavra. Senhor, Deus Pai misericordioso, eu oro para que essa pessoa venha entender a palavra. Essa pessoa que está ouvindo, que vai ouvir depois, que ela venha entender a palavra do Senhor. Que ela venha orar, Senhor. Que ela venha orar pedindo clareza na palavra, para que eles não cometam coisas erradas. Porque às vezes a cidade de Nínive estava fazendo coisas erradas porque os seus antepassados faziam de acordo com o que estava escrito, que eles entendiam. Então, muitas das vezes nós erramos por causa disso, porque nós não entendemos a palavra do Senhor. Amém? Por isso que nós pedimos clareza. Espírito Santo de Deus, dê clareza a mim, a quem estiver ouvindo a sua palavra, que possamos entendê-la e levar adiante a palavra do Senhor e não ficar guardada só para nós. Amém? Aquilo que nós aprendemos com o Senhor devemos compartilhar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que o Senhor esteja na sua vida. Amém? Que Ele esteja levando essa palavra para você. Glória a Deus, aleluias, 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 aleluias. Pai misericordioso, cuida também das pessoas que estão doentes, cuida também das pessoas que têm vícios, em nome de Jesus. Senhor, visita essas pessoas e tira esses vícios que eles estão tentando sair e não conseguem. Glória a Deus, aleluia. Também cure as pessoas da mente, Senhor, de doenças mentais, de doenças do coração, emocionais, que ficam martelando na cabeça. Tira isso em nome de Jesus. Cai por terra agora todo o mal que o inimigo possa estar lançando. Livra eles do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Senhor, que fica enfiando na cabeça coisas que não tem nada a ver. Amém? Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Amém e amém. Que a paz esteja com você. Eu espero que você goste desse vídeo, se puder compartilhar. Se você puder também curtir,
nas redes sociais que eu posto. E também, se você puder se inscreve no canal, acompanha o perfil, segue os perfis do Facebook, do Instagram, do TikTok, enfim, da rede que tiver lá, você me segue, compartilha esse vídeo e curte. Amém? Para que mais pessoas possam assistir. Glória a Deus, aleluia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.